Boa noite, conselheiros. Infelizmente, nós vamos ter que adiar essa nossa reunião e deixar para a próxima para ser discutido. Segunda-feira. Eu acredito que não ajudaria muito, né, não querendo desrespeitar os demais pensamentos que estão aí, né? A gente fez aqui uma conversa aqui, né? E acho que não é produtivo, né? Que só nós fazemos a apreciação da matéria. Eu concordo. Até eu também me vejo prejudicado, porque eu saí correndo, tudo, se tratando. Mas, infelizmente, eu acho que... Você quer fazer a apresentação, cara? Tá. Concorda? Tá. Então tá, então vamos seguir, então, os trâmites legal, então. Tá. Então, vamos lá, vamos tocar então. Tá? Conforme a convocação, né, 19 de 2013, hoje vai ser feita a apresentação dos indicadores do CISPAC. Quem vai fazer essa apresentação é o Carlos, né, Carlos? Né? E tu vai seguir aquilo também que não foi nos mandado também por e-mail? Então tá. Então, o CISPACT, o que é? O CISPACT é um sistema montado pelo governo federal, onde se define os indicadores que cada município tem que pactuar para atingir nos anos. Esse CISPACT já vem vindo anteriormente, já foi feito, em 2012 não teve, e a partir de 2013 eles retomaram, porque os COAPs ainda não estão fechados, e se estabeleceu são em torno de 60 indicadores, que serão utilizados por 3 anos, 2013, 2014 e 2015. A gente está vendo a pactuação de 2013, e daí eu quero apresentar esse documento aqui, que é a justificativa do porquê que a gente teve que fazer na correria. No dia 4 de outubro, o Estado mandou esse e-mail para nós. Hoje pela manhã, a segunda CS reuniu com os municípios para tratar do encaminhamento do CISPACT 2013. No retorno, então, ficou definido o seguinte: dia 11, sexta-feira passada, data limite para o preenchimento dos CISPACT pelos municípios. A gente já vinha discutindo os indicadores já dentro da Secretaria. Não tínhamos ainda certeza de quais o Estado e o Ministério iam definir como indicadores para pactuar. Mas a gente já vinha montando os indicadores. Então, a montagem dos indicadores não foi corrido. O corrido foi o prazo que a gente teve para digitar no sistema. Dia 11, sexta-feira, data limite para preenchimento do CISPACT. E no dia, aqui na segunda CRS, iremos analisar via sistema os números colocados pelos municípios. Depois, no dia 25, é a data limite de aprovação dos conselhos. E dia 30, finalização e homologação do CISPACT pela segunda CRS. Tá? Então, por isso é que a gente teve que fazer essa correria de uma reunião extraordinária. A ideia da reunião extraordinária era para fazer uma apresentação anterior e depois uma verificação na segunda-feira, ao invés de chegar na segunda-feira e fazer só a apresentação e já a discussão. Tá? Então, por isso que eu trouxe esse documento aqui. Mas vamos lá, então. Eu trouxe... Vocês receberam uma apresentação que define só os indicadores que estão sendo pactuados, e depois eu mandei uma planilha que eu vou utilizar melhor até para a gente apresentar, porque o que acontece? Nessa planilha ela tem
a série histórica dos últimos anos, tá? Deixa eu aumentar a exibição aqui. Só um minutinho. Tem um papelzinho que eu coloquei aqui. Exibição. Zoom. Consegue escrever aí? 130. Opa, não deu, 130. Só um minutinho. Pronto. Então vamos lá. Desde o início. Então, esses são os nossos indicadores. Então, o indicador, a primeira diretriz da planilha é a garantia de acesso à população em serviço de qualidade. Tá? O objetivo 1.1 é a utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso à atenção básica. Então, são 6 indicadores. O primeiro é a cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. Esse é um indicador novo. Antigamente, a gente utilizava um indicador que era a cobertura da saúde da família, e não a cobertura da atenção básica como um todo. Então, esse indicador, como é que ele é calculado? Eu pego o número das equipes que estão habilitadas, mais o número de médicos, clínicos, pediatras e ginecologistas da rede, e faço o cálculo das horas desses médicos e divido por 3.000, que é a população que cada equipe tem, e ele me diz o número de equipes de saúde da família efetivamente a gente teria se todos fossem saúde da família. Tá? Então, ali a gente tem ali a série histórica, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Então, essa é a nossa cobertura de atenção básica do município nesses anos. Então, em 2012 nós estávamos com 34,96, em 2011, 35, e a projeção que se fez para 2013 são 42%. Tem essa discussão também, até eu não comentei isso. Essa pactuação é para 2013. Tá? Nós estamos em que mês? Outubro. Então, praticamente, aquilo que a gente pactuou era aquilo que a gente efetivamente sabe que vai alcançar. A programação agora para 2014 é em fevereiro a gente fechar a pactuação, para a gente efetivamente fazer a previsão. Né? Isso é um problema que não é só nosso. O Estado faz isso, sempre que a gente teve esses pactos, ele sempre pactou em setembro, em julho, em agosto, depois de meio ano de pactuação. Então isso não é planejamento, é uma discussão que a gente faz isso com o Estado. Mas vamos lá, vamos seguir. 42%. A gente efetivamente vai chegar a isso, 42%. Tá? Nos outros anos a gente não alcançou aquele indicador, porque como é que ele é feito? Ele é feito com base no CNES, é o Cadastro Nacional das pessoas que trabalham dentro dos estabelecimentos. Tá? E lá a gente indica quantos médicos tem no município, em cada unidade, em cada serviço. Tá? E a gente tinha um problema de cadastro e a gente só está resolvendo isso esse ano. Tá? E então a gente deve chegar a 42. Essa é a pactuação que a gente fez com o Estado. A ideia é seguir o que se discutiu dentro da Secretaria e que foi para o PPA e que já foi aprovado na Câmara, que a gente deve chegar a 2016 com 70% de cobertura populacional. Proposta de internações por condições sensíveis à atenção básica. Então, esse é um indicador que define aqueles tratamentos, diabetes. Eu mandei junto, inclusive, o manualzinho de como calcula o indicador, para que os conselheiros pudessem ler. Então, a proporção de internação por condições sensíveis à atenção básica. Então, diabetes, hipertensão, toda aquela série de doenças que são crônicas e que deveriam, teoricamente, ser tratadas na unidade de saúde, mas que, por algum motivo, foram internados por esse tipo de doença, por aquele agravo que é indicado na IH. Então, ele define um indicador da atenção básica. A lógica é que cada vez seja menor. Então, nós tivemos 23 em 2008, 22 em 2009, 23%, tá? Em 2010, 21 em 2011 e 19,63% em 2012. E pactuamos 22% em 2013
porque a gente fez toda a discussão do contrato e que o contrato deve aumentar o acesso, e essa é uma discussão que a gente fez na Secretaria, que o nosso percentual ele é abaixo da meta do Estado. O Estado tem a meta de 25, e nós pactuamos 22, e o nosso indicador em 2012 já é 19. Mas aí tem duas discussões. O nosso percentual hoje está bom, a atenção básica está funcionando, estamos abaixo da média que o Estado está ocupando. Mas isso é real? Ou efetivamente as pessoas estão lá no Sul, internadas lá no Sul, e não estão conseguindo acesso ao hospital, e daí o indicador fica baixo? Então a gente tem feito essa discussão, e como a gente quer ampliar o acesso com o novo contrato, a gente pactou na média mais ou menos na média dos 5 anos, que deu 22%. Cobertura das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família. Então esse é um indicador que estabelece o acompanhamento das famílias que recebem Bolsa Família dentro da saúde. Então essas condicionalidades é o quê? Eu preciso receber as mulheres em idade fértil para saber se elas são gestantes ou não e fazer o acompanhamento na unidade. Eu preciso receber as crianças que estão das famílias, os filhos das famílias, para fazer a pesagem e acompanhamento médico. E a mesma coisa para as gestantes que recebem saúde da família, também tem que fazer o acompanhamento. Tá? O Bolsa Família, desculpa. Tá? Esse indicador, então, o indicador que o Ministério prevê nacionalmente é 60%. E nós ficamos ali em 2008, 2009, mais ou menos abaixo. Em 41 houve uma queda. Em 2011 a gente fez uma ação efetiva com base nas 3 secretarias, ficamos a 62 com 58. Em 2012 essa ação não aconteceu e a gente ficou com 34,45. Considerando os 6 municípios da nossa região, o nosso indicador foi o penúltimo. A gente só perdeu para Viamão. Tá? Não houve uma busca ativa das famílias. A assistência social não realizou as ações que a gente efetivamente fazíamos que a gente fez em 2011, e a gente teve uma queda no percentual. Pactuamos 55 para 2012 e efetivamente estamos fazendo ações dentro da própria Secretaria de Saúde para alcançar esse percentual. Temos a expectativa de que alcancemos. Cobertura populacional estimada para equipes básicas de saúde bucal. Então, qual é a nossa cobertura de saúde bucal? Ele segue a mesma regra da atenção básica. Ele pega as equipes de saúde da família com saúde bucal e também os dentistas que trabalham na rede de atenção, e se calcula a média de horas que eles cumprem dentro das equipes tradicionais, das unidades tradicionais, e daí se faz o cálculo de quantas equipes teríamos. Então, nós temos 27,97 e pactuamos, não temos pretensão de aumentar essa cobertura em 2013, não vamos conseguir aumentar, é efetivamente essa a nossa cobertura, e a lógica segue também para 2014, 2017, é também fazer o crescimento de acordo com como foi planejado aqui na Secretaria, de chegar, se eu não me engano, a 60 e poucos % em 2017. Essa discussão dessa programação vai vir dos próximos anos, de 2014 em diante, ela vai ser apresentada dentro da discussão do Plano Municipal de Saúde. Média de ação coletiva de escovação dental supervisionada. Então, a gente fez em 2012 2,58% de atendimento à população em relação à ação coletiva de escovação dental. Ou seja, os dentistas eles foram às escolas e fizeram toda uma atividade de capacitação com as crianças para ensinar como escovar os dentes, como fazer o tratamento, como usar fio dental. Tá? Então, a gente pactou o mesmo percentual, a gente deve alcançar o mesmo percentual de 2012. Esse ano a gente teve uma problemática no fornecimento das escovas de dente, não teve uma quebra do fornecimento num período de 2 ou 3 meses. Isso efetivamente atrapalhou a meta que a gente tinha de ampliar aquele valor de 2,58, mas a gente deve se manter em 2,58. Proporção de exodontia em relação aos procedimentos, ou seja, a quantidade de extrações de dentes da população em relação ao total de procedimentos de odontologia. Tá? Então, em 2012 a gente teve um índice bem abaixo, um índice muito bom de 7,49%. A pactuação no Estado ficou em torno de 12%. A gente pactou 10% e não 7,49%, porque a gente implantou o CEL e ele está fazendo um trabalho diferenciado.
E provavelmente a gente deve ampliar o número de estações, mas não porque reduziu a qualidade do serviço de odontologia. E como a gente vai fazer um tratamento especializado, em alguns casos, efetivamente, vai ter que extrair mesmo o dente. Então, provavelmente, a gente deve ter uma ampliação desse percentual. Tá? E a gente pactou, então, em 10%. 10% dos procedimentos odontológicos serão de extração em 2013. O próximo, então, garantir o acesso à população a serviços de qualidade com equidade e em tempo adequado de atendimento de necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção especializada. Esses dois indicadores, eu até trouxe um para mostrar. Deixa eu abrir aqui, indicador 10. Então, o que ele é? Ele é um indicador que ele pega uma lista de procedimentos, avalia a quantidade de procedimentos. Eu trouxe só o exemplo para a gente ver que procedimentos que faz. Tá? Eu até vou minimizar ela aqui de novo, para a gente entrar lá, só para a gente ver os indicadores, depois eu volto ali. Opa, subiu. Um alt tab aqui. Eu não sei onde é que está. Esse. O segundo. Não. Não. É o primeiro. Mais um. Aí. Esse. Então, esse procedimento, ele mede o quê? O 7 e o 8, ele mede o acesso aos procedimentos de média complexidade. E o 8 mede as internações clínico-cirúrgicas de média complexidade. Então, esse é o serviço que é prestado aqui dentro do município. É o acesso que as pessoas têm a serviço de média complexidade. Nós não temos, com exceção da nefro, a gente não tem outro serviço de alta complexidade no município. O restante, tudo é média complexidade. Então, a gente verifica o número de procedimentos por habitante. Então, ali a gente tem 1,35 tá, de procedimentos para cada... A gente pactou 1,35 procedimentos de média, ambulatoriais de média complexidade para cada paciente. Então, ali a gente vê a evolução que a gente teve nos últimos 5 anos, eram 0,69, 0,49, 1,39 em 2010, 1,40 em 2011, 1,26 em 2012, e a gente pactou, então, 1,35%, que é o que a gente estima alcançar em 2013. Até porque, com a discussão do contrato, a gente houve uma demora com a demora da discussão do contrato, a gente acabou não ampliando o que a gente tinha ideia. E daí, então, a gente pactou o valor que a gente deve alcançar em 2013. A mesma coisa para as internações, 3,73%, é um valor de ampliação em relação a 2012. Também é um indicador que esse se manteve mais fixo, que esse é o acesso à internação, até porque efetivamente a gente não teve um aumento de leitos para propiciar o aumento efetivo desse. Então, pactuamos 3,73. Os outros dois é o contrário, é de alta complexidade. Então, é o acesso que a gente tem fora do município para as cirurgias e internações. Tá? Então, ali o crescimento foi... A gente teve já um crescimento de 4,06, 4,76, 5,48, estamos em 6,18 em 2012, aos atendimentos de procedimentos ambulatoriais. A gente pactou a média da região aqui. Tá? A média da região foi 7,12, e essa é uma discussão daí de forçar o Estado que amplie o acesso aos pacientes para que a gente possa alcançar um valor. A mesma coisa no de internações, que daí que tem uma diferença maior. A nossa média ali é em torno de 13,50, 13,60, e a gente pactou a média da região, que é 5,54. Tá? Aqui, todos os municípios seguem mais ou menos aquela lógica de baixo, com exceção de Porto Alegre. A nossa região é Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Alvorada, Glorinha, tá faltando um, e Porto Alegre. Tá? O indicador de melhor desse de internações cirúrgicas é o de Porto Alegre, efetivamente porque os hospitais estão lá e eles dão acesso mais aos usuários de Porto Alegre. Então, a lógica aqui, a gente quer forçar que o Estado amplie esse acesso para os municípios. Por isso, a gente fez um indicador um pouco maior ali do que a gente vem seguindo na média. E proporção de serviços hospitalares com contrato de metas firmado. Então, nós só temos um hospital, ele está com o contrato de metas firmado, então o nosso indicador é 100%, não tem como ser diferente. Vamos aos próximos. Eu queria voltar ali, né? Eu acabei não mostrando. Pode dar um alt tab.
Então aqui é só para demonstrar, ele não pega, porque quando a gente faz o cálculo, quando a gente vai fazer o cálculo, da primeira vez que a gente pegou o manual, ele diz assim, valor referente às internações de média e alta complexidade de procedimento de internações selecionadas. E a gente não entendia o que eram os selecionados no início. É que, na verdade, a gente tem um rol de procedimentos que se faz de internações, e depois, mais adiante, uns 2 meses depois, eles mandaram uma lista de quais eram os selecionados. Então é aquela lista ali. A gente pega toda essa lista e faz o cálculo da média, faz o cálculo de procedimentos que foram calculados, e depois divide pelo total de internações que houveram aos pacientes residentes em Gravataí. É o que dá aquele indicador lá. Tá? Então eu trouxe ali só para a gente ver o que entra. Então ali tem tratamento de carcinoma hepático. Deixa eu ver um que tem lá em cima o primeiro. Eu não sou médico, né? Hepatectomia parcial, lobectomia direita e esquerda em oncologia. Então é uma relação de diversas internações relacionadas a todos a alta complexidade e que acabam medindo, acabam montando aquele indicador. Aqueles 4 são feitos dessa forma, eles selecionaram um volume X de procedimentos, esses procedimentos estão dentro daquele manual, que a gente encaminhou por e-mail, e com base neles a gente faz o cálculo. Então ali, da onde eu tiro esses valores? A gente utiliza o TabWin, que todos os procedimentos que são feitos nos pacientes são relacionados pelos prestadores ou dentro dos serviços do município, e vão para dentro desse sistema que vai para o Ministério da Saúde. Então lá depois eu vou lá dentro desse sistema e busco lá com o sistema, e eu tenho condições de ver todos os procedimentos que foram realizados naquele período. E daí, de todos os procedimentos, eu pego só uma lista que está estabelecida no manual. De novo, tá? Licença. Indicador Plano Municipal CISPAC. Então vamos lá, continuamos. Esse aqui já foi. Oi? Tem os 2 primeiros de média, tem os 2, o terceiro e quarto de alta complexidade, que é o 10. Aquele que eu mostrei lá é o 10, é um dos que tem maior número de procedimentos. Tá? Então vamos ver aqui. Aprimoramento da rede de atenção de urgências com expansão e adequação da unidade de pronto atendimento e serviço de atendimento móvel. Tá? Aqui o que nós temos? São 3 indicadores, o 12, o 14 e o 16. O 12 é o número de unidades de saúde com notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantadas. Tá? Então é um número absoluto. Ele não estabelece meta, o Estado e nem o Ministério, mas a informação é o quê? Quais as unidades que efetivamente realizaram a notificação. A gente fez uma discussão bem forte quanto a isso, e todas as unidades do município elas estão habilitadas a fazer notificação, foram capacitadas, todo ano recebem a capacitação, mas efetivamente a gente teve em 2010 3 unidades que fizeram notificação, uma é o SUI, e em 2011 foram 6, em 2012 foram 6 também. Aqui também a saúde do trabalhador também faz notificação, é uma das unidades que faz notificação. Aí a gente discutiu, mas por que só 6 dos 35 serviços que a gente tem? As unidades, elas alegaram o seguinte, elas tiveram algum problema elas faziam a notificação e depois o agressor, que às vezes pode ser o pai ou a mãe, no caso da criança, ou o marido, no caso da esposa, eles ameaçavam os profissionais que iriam fazer agressão e os profissionais começaram a dizer, não vamos fazer a notificação. E a gente está fazendo essa discussão para retomar isso, para tentar criar uma sistemática que eles possam fazer essa notificação dentro da unidade de origem, para não ter que caminhar para o SUI, para lá no SUI fazer a notificação. Porque como ele é de urgência e emergência, as unidades de atenção básica, elas também fazem parte da rede de urgência. Então, algumas vezes, uma pessoa vai ao posto para tratar a violência que aconteceu. Né? Então, a violência é o quê? Acidente de trabalho, pode ser um espancamento, pode ser um acidente de trânsito. Todo tipo de violência entra.
tá? Pode ser uma violência sexual. E daí quando o pai ou a mãe ou o marido leva no posto de saúde e depois ele descobre que foi a unidade da saúde da secretaria que fez a notificação, ele teve alguns casos que essas pessoas ameaçaram os trabalhadores em relação a essa notificação. Então a gente está retomando essa discussão junto com as unidades para ver se a gente consegue corrigir isso. Teve um caso, inclusive, que o próprio Conselho Tutelar levou a criança o servidor chamou o Conselho Tutelar fez o atendimento na criança e depois disse que quem avisou foi a unidade. Daí o pai foi lá querer agredir o trabalhador porque tinha feito a notificação de violência. Desculpe, trancou aqui. No 14, proporção de óbitos na internação por infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, é o indicador que estabelece a proporção de internação de infarto agudo do miocárdio, tá? De óbitos nas internações. Então, é o acompanhamento de quantos óbitos ocorreram nas internações. Então, a gente tinha uma média, a gente tinha um percentual em 2008 de 14,47% de todas as internações. De todas as internações houveram óbitos. Em 2009, 7,84%. Em 2010, 12,9%. Em 2011, 15%. Em 2012, 9,49%. Tá? Aqui a gente pactou 12%, que é a meta que o Estado previu para toda a região. Estabelecemos o mesmo indicador do Estado. A lógica é tentar manter os 9,49%, mas pactuamos o mesmo que o Estado apresentou. O 16, cobertura do serviço de atendimento móvel de urgência. Então, o número de ambulâncias que tem, de acordo com a portaria do Ministério, estabelece que a nossa cobertura é 100% da nossa população. Tá? Além disso, a legislação estabelece que o nosso acesso também é a Glorinha a Santo Antônio. A população dos 13 municípios são atendidos pela regra do SAMU. A gente atende essas 3 populações. Então, o número de ambulâncias que nós temos hoje estabelecidas, elas servem de 100% para a população do município, pelas regras do Ministério. Proporção de internações de urgência e emergência reguladas, e aqui é um indicador que não se aplica para o município, é só para municípios que possuem central de regulação 24 horas, nós não possuímos. Depois, a diretriz 13 é a promoção de atenção integral à saúde da mulher e da criança, implementação da rede cegonha com ênfase nas áreas de população de maior vulnerabilidade. O objetivo 3.1 é fortalecer e ampliar as ações de prevenção e detecção precoce de câncer de mama e colo do útero. Então, ali é a razão de exames citopatológicos de colo. Em 2008, a gente fez 0,45, 2009, 0,51. É o indicador de exames por mulheres naquela faixa etária de 25 a 64. Então, a gente faz por ano essa média. São meio exame para cada mulher, se fosse fazer a consideração, né? Meio exame para cada mulher dentro da idade de 25 a 64 anos. Tá? Então, 0,51 é a proporção que a gente estabeleceu. É um crescimento de 2010, 2011 e 2012. Então, a gente está tentando criar ações aqui para ampliar esses exames dentro das unidades de saúde. Tá? Inclusive, a gente tem algumas ações que vão ser feitas agora no Outubro Rosa para tentar ampliar esse indicador. Muito obrigado. O outro é a razão de exames de mamografia. Então, a gente faz 0,37, 0,36 em 2010, 0,38 em 2011, 0,38 em 2012. E a gente deve manter o 0,38, que é o indicador acima do que está previsto no Estado. Essa é uma outra discussão que a gente fez, porque verificamos uma notícia no meio de comunicação dizendo que os municípios da região, e focou um pouco mais em Porto Alegre, não forneciam exames para as mulheres de 50 a 60 anos, 69 anos. Então, havia uma demora muito grande no fornecimento das mamografias.
E daí a gente fez a discussão e em Gravataí os fornecedores estão me ligando porque não tem mulheres, mulheres para fazer os exames. Como caiu esse mês o fornecimento. Porque na verdade não temos fila de espera, a gente faz os encaminhamentos, fazemos a busca ativa e fornecemos para todo mundo. A gente tinha um problema 2 anos atrás, 1 ou 2 anos, que era depois disso, a mamografia se realizava e a gente não conseguia encaminhar para a biópsia. O ano passado a gente conseguiu fazer uma reunião com o Estado e acertamos o fluxo de biópsias e também reduzimos o prazo de alcance a gente faz os exames, dá positiva a biópsia e já encaminha direto para a onco. Antigamente entrava no Argos, demorava 2 ou 3 ou 4 meses para as pessoas poderem ser encaminhadas e isso já dificultava mais o tratamento. E hoje desde o ano passado a gente conseguiu melhorar esse acesso e ele está praticamente dentro do mesmo mês que é verificado que a usuária tem o problema, já é encaminhado direto para a onco. Então é uma ação que a gente mantém o indicador, a gente não viu uma possibilidade de crescimento, a gente não tem fila de espera, todos os pacientes que necessitam de mamografia de rastreamento fazem o atendimento e se é verificado o problema, estão sendo encaminhados sem demora. Esse indicador esse tratamento, antigamente a gente tinha um grande problema por causa das biópsias, não pelas mamografias. Até porque a gente contrata aqui dentro do município, não depende do Estado. Em outros municípios tem uma dificuldade porque a contratação é via Estado. Aqui não. Objetivo 3.2 é organizar a rede de atenção à saúde materna e infantil e garantir o acesso de acolhimento e resolutividade. Então, a proporção de parto normal, a meta que foi estabelecida para 2013 é de 67%. O Estado queria que a gente fechasse em 80%. Ali em 2012 apareceu um indicador 69,92% e que a gente estabeleceu que não era aquele indicador. O nosso percentual, não houve alteração dos outros anos ali. Então, a gente refez o cálculo. Essa planilha ela é uma planilha que vem encaminhada com a série histórica do Estado. E o que efetivamente aconteceu em 2012 foi na faixa dos 47%. Então, o número de partos normais foi em torno de 47%. Manteve-se a mesma lógica da série histórica. Mas como o Estado estabeleceu que gostaria que fosse 80% e a gente não tem como chegar a isso, porque o percentual ele também indica todos os partos que aconteceram, não só no SUS, no privado também. E a gente sabe que o número de partos no privado, na área de cesárea, é muito grande. Né? O doutor Fernando, que é o nosso chefe de regulação, diz que pode chegar até perto dos 90% de cesárea no privado. Eu não tenho esse indicador, mas ele me passou isso. Tá? Mas a lógica de que a gente deve chegar em 2013 é não alcançar essa meta de 67%. A gente estabeleceu um percentual fixado com uma discussão junto do Estado, mas a gente não deve chegar a esses 67%. Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. Então a gente tem ali 72% dos nascidos vivos, a mãe teve 7 ou mais consultas de pré-natal. Tá? Então a gente ampliou um pouquinho para 2013, a gente deve chegar a esse indicador com normalidade. A parte de acompanhamento do pré-natal dentro do município, ela funciona com acompanhamento das 7 ou mais consultas de pré-natal. Já funciona normal aqui. Número de testes de sífilis por gestante. Então a razão de 1,6 testes para cada gestante, a meta que o Ministério tem é de 2, então a discussão que se fez no Estado é de chegar a 2 em 2016, até 2016, pactuamos 1,6 em 2013. Tá? 23, número de óbitos maternos em determinado período local de residência. Ali a gente praticamente não tem, houveram 2 em 2010, esses são óbitos maternos relacionados ao parto. Tá? Então a gestante veio a falecer por causa do parto, por causa de alguma intercorrência no parto, ou nessa ação. Tá? Então a gente pactou ali uma possível gestante que venha a falecer. A gente poderia ter pactuado 0, mas vá que aconteça alguma coisa.
A normalidade ali é não acontecer. Houvemos 2 em 2010, 2 em 2012. Então pactuamos a possibilidade de uma dentro de 2013. Mas até agora não aconteceu nenhuma e esperamos que não aconteça. Fazemos as ações de acompanhamento dentro do hospital para que não aconteça. Taxa de mortalidade infantil. Esse não é o nosso é o de baixo. É o 24, mas é o segundo. Taxa de mortalidade infantil para municípios com população maior que 100 mil. Então esse aqui é o nosso melhor indicador. Um dos melhores. Tá? O 6,45, a gente até discute que é um índice de primeiro mundo. A gente chegou em 2012 e a gente vem numa lógica de redução. 2010 era 10,95, 2011 8,49 e 2012 6,45. Pactuamos 7,50 porque o 6,45 é um indicador muito difícil de ser alcançado. A meta dentro do estado é chegar aos 10, a média deles é 10, então a gente pactou 7,5. Estamos estabelecendo, mantemos as mesmas ações de 2012 para tentar chegar ao mesmo indicador de 2012, mas como o indicador é muito difícil se manter naquele nível de 6,45, estabelecemos um percentual de 7,5. Só que o seu esclarecimento, esse aqui é até que idade infantil, fala? Ele é mortalidade infantil, mas ele é... tem no manual agora, esse não soube. Eu posso anotar e vejo ali para ti, Gerson, depois. Mas ele é, se eu não me engano, mortalidade infantil. É até 1 ano, se eu não me engano, é até 1 ano. Até 1 ano. Eu confirmo depois ali no manual, antes do final da reunião, para a gente abrir o manual. Então a gente deve chegar a 7,5. A gente está fazendo os esforços para se manter no 6,45, mas é muito difícil. O Estado queria que a gente mantesse esse indicador. Mas como todo o Estado, todo mundo está com o indicador acima do 7,5, na verdade o Estado está pactando com os outros municípios perto dos 10%, aí eles aceitaram que a gente pactuasse em 7,5. É um dos indicadores do Estado, é o nosso melhor indicador dentro da Secretaria. Proporção de óbitos infantis e fetais investigados, então a meta é investigar todos os óbitos ocorridos infantis e fetais. Então, quando morreu uma criança ou um feto, ele tem que ser investigado, tem que ver por quê, o que aconteceu para ter acontecido o óbito. A mesma coisa para os maternos, para os óbitos maternos. Então, todas as vezes que uma gestante vir a falecer por motivos relacionados ao parto, ele tem que ser investigado, 100% também. A gente já tem feito isso. Ali em 2012 saiu 50%, mas também é o mesmo problema lá do indicador 20. Nós efetivamente realizamos 100% da investigação. Tá? O indicador que veio do Estado ele não está correto, a gente alcançou 100%. É que a lógica da investigação ela observa um período que tem que se utilizar para fazer a investigação, e o Estado, na hora de fazer o indicador, ele não observou, ele usou o período do ano fechado. E daí puxou o indicador para baixo. O 27, proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigado. Então, a meta é alcançar 93%. A gente já fez 93,18 em 2012. Então, aí é a investigação de todas as mulheres em idade fértil. Então, morreu uma mulher na idade fértil, tem que ser feita a investigação. Então, o número ele é muito maior do que o número do óbito materno. E daí o que acontece? Muitas acabam falecendo não em Gravataí, porque o cálculo é feito com as residentes em Gravataí. Então existe uma demora dentro do processo de encaminhamento da documentação dos outros municípios e é por isso que a gente não alcança o 100%. Por isso que é estabelecido um indicador de 93%. E daí aqui a gente tem o nosso indicador da Zâmbia. Nós temos ali o 24, que é o indicador europeu, 6,45, e aqui nós temos o nosso pior indicador, que é o número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade. Então a gente teve em 2012 16 casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano. Ou seja, a criança nasceu com sífilis. Tá? Em 2011, a gente fez a avaliação do indicador, que ele já vem crescendo, 5, 7, 10 e 14, e a avaliação naquele momento é que houveram vários exames negativos falsos
Tá? Houveram vários exames negativos falsos, não houve exames positivos, e no momento do parto foi verificado que a mãe tinha a sífilis e a criança contraiu. Em 2012 não aconteceu isso. Houveram os exames e sabiam que a pessoa estava com sífilis, e mesmo assim não conseguiram fazer o tratamento para a criança não contrair a doença. Carlos, Sim. essa questão ali do... não houve pré-natal? Oi? Não houve pré-natal nesse caso? Não, ela houve pré-natal. E não foi identificado? O exame deu positivo e a paciente não se tratou. Aí a gente está fazendo essa discussão porque o que acontece? O parceiro tem que aderir ao tratamento para ela se curar, né? Não é só ela que tem que se tratar. Sim, porque nesse caso ele é identificado no pré-natal, né? É identificado. Na verdade, isso em 2011 não houve o exame positivo. Todos deram negativo. Mas na hora do parto, quando se faz o último exame, que é no parto, se verifica, aí se verificou que a paciente tinha sífilis. Aí a criança já não tinha mais como tratar. Em 2012 foi diferente. Em 2012 houveram os 14 exames, aqueles 16 casos, existiu o exame positivo. E não houve, o pessoal está até verificando o que efetivamente aconteceu. Não houve o tratamento. A paciente não conseguiu tratar a doença no período para que a criança não fosse infectada. Tá? Então essa discussão está sendo feita dentro da ação das mulheres, da política das mulheres e das crianças para ver o que a gente faz. Um dos pontos foi esse, que foi discutido muito, isso, é a difícil acesso ao que o parceiro também se trate. Diz que a mulher ia lá, fez o tratamento, tudo, mas o marido não aderiu ao tratamento e ela se reinfectou ainda grávida e isso manteve a doença. Então essa discussão a gente está fazendo agora para 2013 com a avaliação que vai ter em 2013, para ver se a gente consegue melhorar isso. Ali a gente reduziu, o manual ele define um percentual de redução para cada número de casos. Tá? Então, dentro do percentual, o método de cálculo define que a gente deveria reduzir para 15. A gente está tentando fazer as ações para que as pacientes, durante o ano, se teve algum exame, se apresentar algum exame que fizessem acompanhamento, houve um trabalho de capacitação, porque a gente já tinha visto o indicador em 2012, a gente pactou 15, mas a tentativa da Secretaria é que esse número de pacientes reduza já em 2013. A gente já iniciou as ações em 2013 para tentar reduzir isso. Tá? Esse é um dos nossos piores indicadores. Eu queria só voltar de novo a esse ponto. Essa questão do 22 está relacionado à questão do 28? O 22 é o que eu comentei. A média do Ministério é chegar a 2 exames por gestante. Tá? Que cada gestante faça 2 exames dentro da gestação. Tem um número de meses enquanto ela está gestante que ela faz o primeiro exame e depois faz mais perto do parto. Tá, então isso aí é o percentual, 1,6 exames, cada gestante. 1,6 exames por paciente. E o outro é o valor absoluto de óbitos. É o número de casos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade. Mas não tem nada a ver com a questão pode dar óbito. Na verdade tem, se não houvesse o exame, eu não estaria fazendo o pré-natal, não estaria acompanhando. Tá? O problema é que em 2012 se fez os exames, a gente alcançou 1,6, que já é a meta que a gente está pactuando em 2013. O exame deu positivo e mesmo assim as crianças nasceram com sífilis. Tá? Então houve um problema no atendimento da paciente. Ali houve um problema no atendimento da paciente. Tá? Durante o pré-natal, houve um problema de atendimento da paciente no pré-natal. Vamos então adiante. Aqui, fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase ao enfrentamento da dependência do crack e de outras drogas. Então, o indicador é o 29, é a cobertura de centros de atenção psicossocial, CAPS. Então, ele tem uma fórmula que estabelece pelo número de CAPS. Em 2012, a gente tinha uma cobertura de 0,77. E em 2013, vamos passar a 1,16.
E 2014 e 2015, que é uma projeção de implantação de um CAPES AD13 e um CAPES 13, a gente deve ampliar. Então a gente pactou 1.16, que efetivamente a gente já alcançou com a implantação do CAPES-I. Tá? Então nós temos um CAPES 2, um CAPES AD, e agora temos um CAPES-I. E daí, então, com a implantação do CAPES-I já alcançamos 1.16. Esse foi o que foi estabelecido pelo Estado também. Garantia de atenção integral à saúde de pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção. Melhoria das condições de saúde do idoso portador de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e redes de atenção. Então, o nosso indicador, ele é a taxa de mortalidade prematura de pessoas com menos de 70 anos pelo conjunto das 4 principais doenças crônicas de notificação. Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas. Tá? Então, o nosso indicador ali foi 405 óbitos para cada 100 mil habitantes. Tá? Então, para cada 100 mil habitantes, em 2010, faleciam 405 pessoas. E a gente veio numa redução de 2011, 393 com 65 e 2012, 376 com 11. Então, aí, 376 com 11 foi o indicador que a gente também estipulou para 2013. Então, esse é um indicador que estabelece o acompanhamento de pessoas que possibilitem uma redução dos óbitos de pessoas com menos de 70 anos, tá, para que a gente possa alcançar um aumento da possibilidade de vida, das pessoas idosas. Tá? Na verdade, aqui a forma de redução da mortalidade é em cima do acompanhamento da diabetes, do câncer e de todas as outras doenças que se relacionam às pessoas idosas. 7. Redução dos riscos e agravos à saúde da população por mediações de promoção e vigilância em saúde. Então, aqui são os indicadores da vigilância. O indicador 35, proporção de vacinação de calendários básicos de vacinação de crianças da cobertura vacinais alcançadas. Então, é um indicador novo. Antigamente, a gente avaliava se tinha que alcançar 95% da antipólio. Então, eram 2 ou 3 vacinas que se estabelecia o percentual para que elas serem alcançadas. Então, a gente lutava só com aquelas 3. Agora não, agora o Estado ele estabeleceu uma proporção utilizando 10 vacinas. Então, cada uma delas tem que alcançar a meta. Quando alcança a meta, vale o ponto. Tá? Então, das 10, o ano passado, em 2012, a gente alcançou só 3. Só em 3 campanhas a gente alcançou a meta prevista pro município. E a meta em 2013 é que a gente alcança 50%, ou seja, das 10, pelo menos 5 campanhas de vacinação a gente alcance a meta estipulada pelo Ministério. No 36, proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. Ali a mesma coisa, esse percentual de 85 ele é fixo, eu não posso mudar, eu não posso discutir. Eu não posso, a minha média é curar 70%, eu quero curar só 70%. Não, o Ministério da Saúde estabelece que de todos os casos de tuberculose novos, eu tenho que ter um percentual de cura de pelo menos 85%. Tá? E o indicador de 2012, calculado dentro do município, ele foi 79%. Aquele cálculo de 40% em 2012, fornecido pelo Estado, ele não está correto, a gente alcançou 79%. Mesmo assim, não alcançamos a meta, e é um processo difícil de alcançar. A gente ainda, apesar que a gente vem aumentando, em 2009 foi 61, em 2010 65, em 2011 70, em 2012 79. Mas mesmo assim a gente tem montado um trabalho dentro do SEAC para tentar alcançar o indicador. Mas os 40 em 2012 não estão corretos, foi 79%. Proporção de exame anti-HIV realizados em casos novos de tuberculose. Então, todas as pessoas que contraíram tuberculose, novos casos, devem fazer o exame anti-HIV. Então, a gente é um indicador antigo também, a gente se mantém ali na faixa dos 90 e estamos tentando criar ações para que a gente consiga ampliar o indicador.
Proporção de registro de doenças com causa básica definida. É isso? Não consegui ler. Proporção de registro dos óbitos com causa básica definida. Então, a pactuação é de 95%. O que é isso? Eu não posso ter um óbito que não tenha causa básica. Então, se acontecer lá de ter um atestado de óbito que não tenha causa básica definida, a secretaria vai até o hospital, vai fazer a pesquisa e investigação para ver do que efetivamente a pessoa faleceu. Tá? Então, a gente tem um percentual onde a gente estabelece que a gente tem que se manter em pelo menos 95%. A gente vem seguindo a regra, tem já, dentro dos outros anos, 95, 2010, 2011 e 2012 ficou um pouquinho abaixo, tá? Mas temos buscado, a gente faz essa ação de investigação de todos os óbitos para verificar se tem causa básica definida. Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata, encerradas em até 60 dias após a notificação. Então, a gente tem que fazer 80% dos casos das doenças com notificação compulsória imediata, temos que fazer a verificação. Tá? É um percentual já estabelecido pelo Ministério, a gente já cumpre esse indicador. É um indicador novo, por isso a gente não tem a série histórica, mas a Patrícia, que é a coordenadora da vigilância, ela me informou que a gente já alcança esse indicador, a gente faz a investigação de todas as notificações. Proporção no município de casos de doenças de agravo relacionadas ao trabalho notificado. Então, aqui é o número de notificações, não existe uma meta estabelecida dentro para um alcance. Na verdade, o Estado estabeleceu para os municípios de acordo com... estabeleceu um valor fixo para os municípios de 433, a gente seguiu o parâmetro e a gente já tem um número maior, ele vem crescendo. Né, 309 em 2010, 401 em 2012 e 448 em 2012. E com a implantação da UREST a gente deve alcançar um indicador ainda maior ainda. E daí vai se efetivar ações para o acompanhamento das doenças do trabalho e esse número de notificações deve aumentar. Mas a gente seguiu a regra que o Estado fixou, 433 notificações. Percentual de municípios que executam ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios. Então, nós fazemos 100% das ações de vigilância sanitária que são preconizadas para o município. Nós não temos nenhuma ação que nós não façamos que não seja de responsabilidade. Tá? Então, nós cumprimos todas as ações que são de responsabilidade do município. Não tem nenhuma ação que não é realizada. Números de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. Então, a gente tem ali em 2008 nós tivemos 1, em 2009 3, 2010 1, 2011 2 e 2012 1. E a gente manteve o mesmo indicador, a lógica era reduzir 10%, mas não tem como reduzir 10% de 1. Tá? Então, esse também é um processo de acompanhamento feito lá junto do SIAC e das unidades de saúde no parto normal. No pré-natal, não no parto normal. Tá bom? Então, a lógica é que a tendência até que se reduza. Mas como o indicador estabelecia uma redução de 10%, não tinha como ficar com metade, uma pessoa menos, se manteve 1. Proporção de HIV com CD4 inferior a 200 células. Então a gente estabeleceu 34% dos pacientes com HIV tem que ser realizados exames de HIV com um CD4 inferior a 200 células. Ou seja, esse é um indicador para ver o acesso das pessoas o mais rápido possível. Quanto menor ali o exame, ele propicia um tratamento mais acelerado. Tá? Aqui o nosso problema é de acesso nos exames. Esses exames são feitos no LACEN e a gente, numa discussão com o Estado, a gente verificou que alguns outros hospitais, o Conceição é um, ele dá o exame e tem sobra de possibilidade de fornecimento de exames para outros municípios, mas a pactuação estabelece que Gravataí é no LACEN e a gente tem uma demora no fornecimento desse exame. A gente coleta os exames e há uma demora no número de atendimentos desses exames no LACEN. Então a gente está fazendo uma discussão junto com a regional para que a gente troque de
de laboratório que a gente passe para o Conceição, que lá existe um acesso muito maior ao município, existe uma oferta de exames muito maior do que no LACEN. Então a gente está aprendendo essa discussão para até que a gente possa ampliar esse indicador. Mas em 2013 eu não consigo fazer isso, a gente não conseguiu fazer essa mudança. Número de testes, passei demais não. Número de testes sorológicos anti-HCV, que é o exame para hepatite C. Então nós viemos numa ascendente, 2.346, 2.989, 3.904, 4.599, 4.902 em 2012. E o indicador prevê que a gente deve ampliar em 10%, então foi o que a gente fez, a gente ampliou ali para 5.392. Nos outros municípios da região, eles têm uma dificuldade de acesso, porque esse exame também é feito no LACEN. Nós, como somos plenos, nós contratamos os nossos exames aqui nos laboratórios do município, então por isso nós somos o município da região, depois de Porto Alegre, que tem maior número de exames. Tá? Então a gente tem um acompanhamento bom em relação à hepatite C. Inclusive temos, se eu não me engano, temos um ambulatório especializado em hepatite dentro da central de especialidades. Proporção de curas de casos novos de hanseníase. Tá? Então, o pactuado foi 90% de novos casos. E daí aqui é um outro ponto que a gente fez uma discussão muito forte dentro da secretaria, porque não houve casos de, se eu não me engano, 2012, 2011, 2011 e 2012, não houveram novos casos de hanseníase. Não existe pessoa com hanseníase. Não houve pessoas que se contaminaram com hanseníase no município em 2012 e 2013. Na verdade, isso não acontece. Alguma pessoa deve ter sido contaminada com hanseníase. Tá? E essa discussão a gente está tentando fortalecer a busca dentro principalmente na estratégia de saúde da família, a busca e acompanhamento da verificação dessa situação da hanseníase. Não é a realidade de que não houveram casos em Gravataí. Apenas não foram verificados, não conseguimos verificar esses pacientes. Proporção do contrato intradomiciliar de casos novos de hanseníase, ou seja, aquelas pessoas que convivem com a pessoa que contraiu hanseníase, também tem que ser avaliada. Como não tivemos novos casos, não tivemos também a verificação de pessoas que tiveram contato. Os outros três ali, o 47, 49 e 52, desculpa, 47 e o 48, eles não se aplicam ao estado do Rio Grande do Sul, que é o número absoluto de óbitos por leishmaniose e também para tracoma. Tá? Então, o 52 é a proporção de imóveis visitados pelo menos em 4 ciclos de visitas domiciliares para o controle da dengue. 80%. Então, o que acontece? A vigilância tem que fazer 4 visitas em cada um dos imóveis do município, em 80% dos imóveis do município. Tá? E esse é um padrão que está estabelecido pelo Estado. Nós somos o município que alcança mais dentro do Estado, que nós temos a equipe de agentes de endemia maior da região e que também temos um processo de veículos que fazem encaminhamento. E a gente não alcançou em 2012 50%. Né? E apesar disso, a gente está tentando fazer, todos os municípios estão fazendo uma discussão para rever aquele indicador, porque entende-se que é impossível chegar a 80% com a forma, com o número de pessoas que trabalham dentro das equipes, e os municípios não têm condições de montar equipes muito maiores do que já tem. Então, Gravataí tem mais de 100 agentes de endemias, e mesmo assim não consegue alcançar essa meta. Em 2012 a gente chegou próximo dos 50%. O 56 não se aplica, que é a percentual de indústrias de medicamentos inspecionados pela vigilância sanitária, então não é responsabilidade do município, é do Estado. Aqui o 11, que é o 57 e o 60, contribuição adequada para a formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho de profissionais de saúde. Então, o objetivo 11.1 é investir na qualificação e fixação de profissionais para o SUS. O 57 é a proporção de ações de educação permanente implementadas ou realizadas. No manual estabelece que ela é calculada com base no Plano Regional de Educação.
Nós efetivamente no município realizamos ações de educação permanente. Mas como não existe um plano regional de educação, a gente botou 0 lá para provocar o Estado. E eles já fizeram a avaliação dos nossos indicadores e não questionaram o 0. Né? Teoricamente, eu poderia ter botado 100, porque como não existe plano regional de educação, 100% de ações que não estão pactuadas é 0, é 100%. Mas a gente botou para provocar o Estado, para que efetivamente se realize, se montem esse plano regional de educação. Eles nem apontaram que a gente botou 0 ali. Número de pontos de telesaúde, Brasil Redes implantados, ou seja, é o número de serviços que tem condições hoje para acessar o telesaúde. O telesaúde é um sistema onde o médico ou o enfermeiro acessam via computador um outro profissional que possa dar assessoria, consultoria em relação a um caso dentro da unidade. Tá? Então a gente recebeu a capacitação para todas as unidades. E de todas as unidades a gente tem hoje, o indicador é o quê? São as unidades que têm a infraestrutura e têm a conectividade. Então hoje no município nós só temos 11 unidades que têm o computador e que têm a internet e que podem acessar o telesaúde. A gente tem um processo de aquisição de computadores que deve ampliar isso para 2014 e também estamos fazendo todas as ações para que todas as unidades de saúde também tenham acesso de internet. O planejamento é para que em 2014 isso esteja resolvido. Mas em 2013, efetivamente, a gente não deve conseguir ampliar mais do que essas 11 que já existem. Chegando ao final, 61 proporção de trabalhadores que atendem ao SUS na esfera pública com vínculos protegidos. Quando chegou o manual, a gente tinha entendido diferente. A gente tem entendido que vínculo protegido é aquele que tem estabilidade, aquele que tem garantia de serviço. Mas o indicador não faz esse cálculo, ele faz o cálculo de todos aqueles profissionais que têm acesso aos direitos trabalhistas. Então, quem é considerado para o Ministério que tenha vínculo protegido? É o estatutário, é o seletista, é o cargo em comissão, é os contratos emergenciais, e também esses são os que são considerados como vínculo protegido, porque eles têm acesso à legislação trabalhista. Quem sai fora disso, quem não entra no cálculo, são os autônomos, os funcionários de cooperativa e os funcionários que trabalham na rede contratados por empresa privada. Então, o nosso indicador em 2012, ele fechou em 93%. Tá? 93% dos nossos trabalhadores tinham vínculo protegido nesse cálculo. Tá? E a gente estabeleceu uma meta de 90% para manutenção desse indicador. Tá? No cálculo da outra forma, que a gente tinha antes de receber o manual do cálculo, a gente estabeleceu o cálculo diferente. A gente pegou só aqueles que tinham estabilidade, aqueles que tinham garantia de estabilidade. No nosso caso, a gente tem em torno de 78% nesse formato. Mas pelo cálculo do Ministério, a gente pactuou 90% de todos os vínculos que sejam protegidos. O 63 e o 64 é a proporção de plano de saúde enviado ao Conselho de Saúde. Tá? Então, a gente deve ser encaminhado ainda em 2013 o plano de saúde para 2014, 2015, 2016, 2017. Ainda está sendo elaborado. O nosso plano ele passou pelo Conselho e também todas as readequações também passaram pelo Conselho. Então, em 2013, deve ser encaminhado ainda o plano referente a 2014 e os outros anos, demais anos. Proporção de conselhos de saúde cadastrados no CIACS. Então, o nosso conselho, ele foi feito o cadastro. Na verdade, o próprio conselho fez esse cadastro. Nós estávamos, inclusive, em Brasília. Né? Eu e o Altair estávamos lá em Brasília, não era a conferência, era as plenárias dos conselhos. Plenárias de conselho. Isso, e lá a gente fez o cadastro do nosso conselho. Então, nós temos um conselho e ele está registrado. Proporção de municípios com ouvidorias implantadas. Então, o nosso município tem ouvidoria implantada, que segue as regras do Ministério da Saúde. E depois viemos aqui para os últimos indicadores, os últimos 6 indicadores, que são os indicadores do Estado,
O indicador 1 é proporção de menores de 3 anos de idade acompanhado pelo programa Primeira Infância Melhor, o PIM, né? Então a gente tem ali a proporção é de 0,27%, não é 1%, é 0,27% de acompanhamento dos menores de 3 anos de idade acompanhados pelo programa de Primeira Infância, foi o percentual que estabeleceu o Estado. Até 2012 nós não participávamos do PIM, nós tínhamos o Crescer Bem, que era uma ação nossa, e nós não tínhamos migrado ainda para o PIM porque a forma como que ele montava e o incentivo que o Estado dava não era suficiente para a gente poder efetivar as ações daquele formato. Em 2013 estabeleceu uma regra diferente, e daí a gente conseguiu, o recurso melhorou e a forma de atuação ficou muito parecida com o que a gente já tinha, e que esse serviço hoje, o Crescer Bem é o grande responsável por aquele indicador de 6,45 de mortalidade. Então, na verdade, a gente conseguiu implementar essas novas ações e receber esses recursos para o pagamento dos estagiários que antes eram pagos pelo município. Então, o indicador 0,27 é o que efetivamente o Estado contribuiu. O indicador 2 do Estado é o mesmo que a gente já tinha lá, o número de notificações de agravos relacionados ao trabalho. A gente pactou o mesmo valor, 433. E o 3 é percentual de óbitos relacionados ao trabalho investigados. Então, a gente pactou 100% de investigação de todos os óbitos relacionados ao trabalho. Os outros 3 não são aplicados ao município, que é visitas a armadilhas em pontos estratégicos. Nós, como somos infestados, a gente não utiliza essa regra. Proporção de visitas a domicílios na área de vigilância de simulídeos também não é o nosso caso. E proporção de solicitação administrativa de medicamentos avaliadas em 30 dias pelo Estado também não é o caso, porque a gente não tem esse encaminhamento. E são esses os indicadores. Só uma questão de esclarecimento. Nesse indicador do Estado, o número 1 ali, Sim. quando a gente fala do PIM, por que tu justificaste porque no município não está sendo usado esse patrocinado? Até 2012 não, agora já. Ah, já? Agora já. Não, porque no interior do Estado a gente tem verificado, sim, né, onde a gente vai, né, é bem alto, né, o interesse da comunidade que tem esse programa, né? É que, na verdade, nós já tínhamos o Crescer Bem. Ele é um programa nosso, era um programa nosso do município, e que efetuava as ações dentro do município e alcançava. Tanto é que a gente tem o menor indicador de mortalidade infantil. Então, ele cumpria a sua situação. E o Estado, o PIM anterior, ele estabelecia diversas regras que não havia como o município acessar aquele tipo de serviço daquele. Mas aí a questão também do psicossocial também, né? Sim, agora esse ano o que eles fizeram? Eles mudaram a regra, a forma de atenção, de atuação. Na época, de 2012 para trás, a gente tinha que ter uma série de profissionais concursados para executar aquela ação. E eles pagavam um valor que era muito baixo. O município não tinha condições de pagar os profissionais com o recurso que vinha. Então a gente já estava com um percentual alto de gasto de pessoal para fazer as ações. E aí o PIM queria que a gente montasse a equipe no formato deles, na situação deles, e não dava o recurso para nós. Tá? E nós tínhamos um serviço, que era o Crescer Bem, e que ele se prestava para aquilo. Ele fez todas as ações e conseguiu reduzir o percentual. Em 2013, eles mudaram a regra do PIN. Eles disseram, não vai ser mais daquele formato, porque o que aconteceu? Quem tinha aderido ao PIN antigo já não estava mais. Quase todos os municípios que tinham aderido ao PIN antigo saíram. Não tinham mais o PIN. Então, em 2013, eles mudaram a regra. E eles ampliaram o valor de repasse, mudaram a formatação do serviço, e daí incluíram o psicossocial, que não tinha antes, e que nós também não trabalhávamos. Tá? Então, hoje a gente aderiu ao PIN, a gente tem os estagiários, a gente tem o número que a gente pactou com o Estado para chegar ao 0,27, já estão trabalhando, já estamos recebendo o recurso, e estamos fazendo as ações, tanto de acompanhamento de alimentação dos menores com desnutrição, e também estão fazendo atenção psicossocial, de atividades lúdicas, de fazer o trabalho com a mãe. Isso aqui, eu não me lembro se o pessoal veio apresentar, eu acho que o Estado não veio apresentar para nós aqui, né? No Conselho não. Eu acho que a gente pode pedir para o pessoal do Crescer Bem vir fazer a apresentação de como está funcionando hoje. Então é um trabalho bem bonito mesmo, onde
a estagiária na área de atenção de assistência social, enfermagem, psicologia, vem para o município, eles vão visitar a criança que tem problema, eles fazem todo o acompanhamento nutricional e também fazem diversas atividades para desenvolver cognitivamente a criança. Então, eles fazem atividades de movimento, de caminhada, de atenção, lúdicas. Tá? Então, eu vi a apresentação do formato que está tendo em outros municípios e nós aderimos ao processo e está sendo feito dessa forma. Carlos, eu queria só fazer um pedido, né? O Colocopo tem 11 unidades hoje que tem computador com internet. Computador com internet. Isso, eu queria saber quais. Tá, eu posso... Mas eu queria por escrito? Isso. Tudo bem. Eu trago na segunda da apresentação, trago já. Ok. Porque informação é informação, né? Sim, sim. Tá. Ok. Mais algum apontamento? Então, não tendo mais apontamentos, esse material, essas duas últimas planilhas, porque eu tinha encaminhado primeiro a apresentação, que só tinha a pactuação que tinha sido feita, acho que foi o primeiro documento que foi encaminhado ainda na segunda-feira, e hoje a Elaine, ela tinha os dados anotados, mas ela não tinha passado para essa com a série histórica. Eu acho que era importante que os conselheiros acompanhassem não só o indicador pactuado, mas sim o que já tinha acontecido antes. Então, hoje à tarde, eu encaminhei para todos os conselheiros, encaminhei para o conselho e eu mesmo tomei a liberdade de encaminhar para os conselheiros para agilizar o processo, mas eu vi que o conselho também já encaminhou para os conselheiros direto. Também já fez o reencaminhamento. Tá? Então, toda essa documentação foi encaminhada junto para o conselho, e daí na segunda-feira a gente faz a discussão, né, e verifica se há necessidade de algum outro esclarecimento. Eu só queria pedir um pedido para a mesa, né? Eu acho que tem que reenviar essa documentação por os e-mails, né? E colocando que as pessoas devem se antenar, que vai ser votado na próxima reunião. A pessoa não chega aqui sabendo nada, não vieram na apresentação, não leia os e-mails, e aí a gente vai refazer todo o percurso de hoje de novo. Aí eu acho uma sacanagem para quem veio, né? No dia. Então, eu colocasse lá, reenviasse a documentação, isso é possível, né, e colocando lá alguma coisinha, chamando a atenção da importância de que vai ser votado na próxima reunião. Ok? Correto. Tem alguma coisa mais, Carlos? Eu gostaria só que, se fosse possível, né, Carlos, baseado naquele livro de orientação que nos colocado ali, né? Que eu não sei se aqui estão todos, né, vamos dizer assim, capacitados para entender, né, a questão dessa importância dessa ferramenta, né? Porque ela passa por todo um histórico, né, de um processo dentro do sistema do SUS, que ela vem para ajudar a aperfeiçoar as coisas, né? Embora, por exemplo, não contemple a nossa realidade, né? Que assim eu vejo, né, a realidade das necessidades, né? Lógico, né? Assim eu vejo, né, que está muito distante, né? Mas eu acredito, por exemplo, que possa vir até, vamos dizer assim, a melhorar, né, a questão do atendimento, né? E direcionar melhor a questão também do dinheiro, né, para que seja melhor aproveitado, né? Se tu... Não sei se tu viesse preparado para fazer alguma coisa assim, uma explanação sobre esse uso dessas ferramentas, alguma coisa, né? Na verdade, à vontade. Eu posso até... Eu acabei não comentando no início como é que foi feito o processo. A gente já vem fazendo essas discussões desses indicadores para o Plano Municipal de Saúde. E o processo como funciona? Nós temos a Elaine lá na secretaria, que ela é a responsável por essa forma de discussão. Ela reúne as equipes relacionadas a cada um dos indicadores. A mesma coisa ela fez na programação anual e que foi visitar lá o conselho, que hoje o conselho me encaminhou a proposta de programação anual relacionada também a 2013, e a gente quer fazer isso agora para 2014 muito mais cedo. Né? Também fizemos a programação anual de 2013 em setembro, estamos fechando agora. Né? E a lógica é de mudar isso, é de que se em fevereiro a gente já fecha essa programação e também a pactuação para esse pacto de 2014.
Tá? Então, o formato ele é participativo, todos os trabalhadores que são envolvidos participaram da discussão, né? E o processo foi bem produtivo, e ele vem evoluindo. As outras discussões que a gente teve nesse processo vem trabalhando de uma forma que não era tão participativa antes, e a gente criou esse processo de discussão dentro de cada área para trazer mais participativa. Agora, a lógica é que a gente quer antecipar, a gente quer fazer essa discussão no início do ano, para já fazer a pactuação para 2014 lá em fevereiro, e não esperar pelo Estado para que a gente espere. Já que a gente já sabe que os indicadores serão esses para 2013, 14 e 15, então em fevereiro a gente já quer fazer a pactuação para utilizar, para fazer a avaliação. Uma outra situação que a gente está trabalhando dentro da Secretaria é a montagem de uma comissão de monitoramento e avaliação, para que depois de pactuado, a cada 4 meses, a gente faça essa avaliação se está alcançando ou não os indicadores. Então hoje a gente não tem essa comissão. O processo de avaliação é feito da mesma forma que a pactuação. No final do ano a gente pega todos os indicadores e a Elaine vai de equipe em equipe, vê os indicadores como o que efetivamente aconteceu, e daí vamos ver por que não alcançou, por que alcançou. Né? Então essa discussão ela é feita só em um momento. E a gente quer criar uma comissão para que seja realizada ela pelo menos 3 vezes dentro do ano, para ver se efetivamente as ações estão sendo realizadas. Então isso é tanto para o CISPACTO quanto para a programação anual. Correto. Está aberto para pedido de esclarecimento, se for necessários, né? Todos se sentem contemplados? Tudo bem, então, seguimos adiante. Da minha parte, te agradeço, viu, pelo esforço que tu fizeste, né? Eu cometi uma gafe, tá, no começo da abertura da reunião, que o nosso presidente me mandou uma justificativa da sua falta, tá? Então eu gostaria de ler para deixar tudo oficializado, tá? É um ofício 04 de 2003, colocado pela direção do não sei se é Conselho dos Sindicatos do Rio Grande do Sul, que aqui só diz com. Deve ser dos agentes comunitários. Porto Alegre, 16 de outubro de 2013. Prezado, comunicamos que o conselheiro titular, o senhor Rafael Marques da Silva, desse sindicato, por motivos de força maior, não poderá participar da reunião extraordinária do dia 16 de outubro, em segunda chamada, 19 horas, na Câmara dos Vereadores. Sem mais sem menos, tá? O diretor consultivo do sindicato. Está recebido e está comunicado. Tá? Bom, da minha parte, eu dou como encerrado, então, hoje a reunião, né? Voltaremos novamente a fazer a apreciação, né, dessas coisas, né, segunda-feira próxima, tá? Muito obrigado pelo esforço de vocês, tá? E uma boa noite.